Bom, eu convidei aqui uma aluna do FT Pro, a Jaqueline. Ela vai contar essa experiência de fazer a transição de carreira e se tornar uma terapeuta de EFT. Então, deixa eu chamar ela aqui para entrar na tela comigo. Oi, Jaqueline, seja Oi, bem-vinda. André. Obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar aqui um pouco. E eu acho importante a gente compartilhar com as pessoas essas experiências, né, de pessoas que muitas vezes saíram do zero, viram uma outra profissão, fizeram a transição de carreira e hoje conseguem viver de terapia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Como foi o que é que você fazia antes de ser terapeuta e como é que você conheceu a técnica da EFT? Então, André, antes de me tornar terapeuta, eu era publicitária. Continuo sendo, né? A gente nunca deixa de ser. Mas abandonei a profissão, né? E hoje eu trabalho com publicidade para mim. E não estava me sentindo feliz, né? Nem realizada. Eu acho que isso é a história de muitas pessoas que fazem a transição de carreira. Hoje as pessoas estão muito infelizes fazendo o que elas estão fazendo, né? E aí, quando eu senti esse chamado para ser terapeuta, eu comecei a estudar e procurar e buscar várias terapias, até que eu encontrei FT. FT, a princípio, foi assim, um presente que eu ganhei de um curso de autoaplicação e me apaixonei pelo resultado que a técnica trouxe para mim, né, por toda a transformação que isso trouxe na minha vida. E aí eu procurei buscar saber aonde que eu poderia me formar em EFT. E Agora, foi quando eu te encontrei. antes de você tomar a decisão de fazer a formação, você antes tinha esse pensamento de ser terapeuta ou isso despertou? Como é que foi esse despertar, né, para sentir o desejo, esse chamado para ser terapeuta? Você era publicitária, né? Então, como é que foi esse despertar? Isso. Eu era publicitária e já fui assim, já estava num processo de autodescoberta. Já estava vivenciando assim várias transformações pessoais e buscando, fazendo terapia, né? Mas só que eu fazia assim outras terapias, estava fazendo outras terapias e assim já estava sentindo uma transformação na minha vida. E quando eu vi e percebi que isso era possível, né, alcançar essa transformação pessoal, mudar um pouco a minha visão em relação a vários aspectos da minha vida, foi quando eu senti que queria trazer isso para as pessoas, né, aquilo que eu estava conhecendo, que era possível sim a gente ser feliz, né, fazendo o que a gente faz e com a vida que a gente tem. E só que eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? Até conhecer a FT eu não sabia, isso não estava claro para mim. Eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu não sabia como que eu ia começar e que ferramenta que eu ia utilizar. E aí eu conheci ó, nesse processo todo algumas terapias, né? E todas importantes, né? Foram importantes, mas FT foi realmente o que transformou minha vida. Foi o que fez a faxina geral que eu estava precisando fazer das minhas emoções, do meu passado, dos meus traumas, das coisas que eu estava vivendo, que eu vivi no passado, que estava influenciando na minha vida hoje. E a velocidade, a rapidez com que a FT trabalha, né? E o resultado que ela traz, assim, é tão eficaz, é tão pontual, que eu não tive, quando eu conheci a técnica, eu não tive dúvida que eu queria me aprofundar naquilo que era com aquela ferramenta que eu queria trabalhar. Então surgiu esse desejo, aí você entrou lá no FT Pro, né, fez a formação. E quais foram os medos e inseguranças que você teve nesse processo assim, né, de mudar de carreira, abraçar um novo trabalho, se assumir, né, sair do armário como terapeuta, enfim. Quais foram? Gostei do termo sair do armário, porque é bem isso mesmo, né? É sair do armário, é, assim, é realmente fazer aquilo que está fazendo sentido na sua vida. E os medos eram muitos, né? Medo do julgamento das pessoas, medo de dar esse passo, medo de não dar certo. Muitos medos eu precisei vencer nesse processo. Você teve Principalmente aquele. o medo do que as outras pessoas iam achar de mim, né? Os meus amigos, os meus colegas de trabalho, família nem tanto, mas eu não tinha tanto esse medo. Mas mais o que as pessoas iam pensar mesmo. Será que elas iam acreditar que eu era uma boa terapeuta? Né? Que eu tinha me tornado? Tipo assim, eu ficava pensando no que as pessoas iam pensar no seguinte aspecto, assim. Olha, Jaqueline, terapeuta, ou publicitária, de repente virou terapeuta, porque assim, não foi de repente, né? As pessoas não sabem da minha história.
de tudo que eu vivi. Mas para elas poderia soar assim como se fosse uma coisa de repente, porque assim, na visão de quem estava fora foi algo de repente. Uhum. Do nada, Você tinha também aquele medo, publicitária, assim, que muita gente relata que é assim, nossa, como é que eu posso ser terapeuta se eu tenho tanta coisa ainda para curar? com certeza. Esse é um medo, assim, que eu tinha de, meu Deus, assim, como é que eu vou ajudar o outro se nem eu mesmo estou conseguindo, né, resolver os meus pepinos, né, os meus problemas. Mas só que uma coisa que aconteceu comigo dentro do FT Pro foi essa transformação. A transformação que eu precisava para ficar assim, me sentir pronta, né? Me sentir pronta para atender a outra pessoa. E foi assim, o processo do FT Pro foi o processo de limpeza de tudo que eu estava precisando, né? De todos os meus medos, tudo que eu precisei trabalhar em mim, os meus medos, as minhas inseguranças, foi dentro do FT Pro. E foi você se auto-aplicando ou foi troca de sessão com os colegas? No início me auto-aplicando, aí depois eu entrei no grupo, né, do Facebook, e aí eu conheci outras pessoas e fiz trocas. Faço até hoje, quando precisa, né? Porque a gente sempre precisa. Mas assim, fiz amizade com algumas pessoas bem próximas que, que eu consegui fazer umas trocas bem legais, assim, porque chega assim, ó, eu acho importante a gente fazer essa troca, porque em alguns pontos a gente não consegue chegar sozinho, né? Uhum. Mas o grupo, assim, tem tantas pessoas ali precisando dessa troca que ficou fácil para mim encontrar alguém que eu tivesse afinidade e me sentir segura também para fazer essa troca. E aí você fez lá a preparação, foi vencendo esses medos internos. Como é que foi conquistar o primeiro cliente pagante? Você lembra? Pois é. Aí eu tomei essa decisão, né? Larguei o meu trabalho. Eu acho que eu precisava fazer aquilo, assim, de largar definitivamente o trabalho, porque eu estava fazendo uma coisa e outra, e não estava 100% em lugar nenhum. Então, assim, eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava realmente estar 100% me dedicando à terapia, né? Às terapias. E aí foi quando eu decidi largar tudo e comecei do zero, assim, eu criei uma página no Instagram, a princípio, assim, foi o que eu fiz. Comecei a postar, né, escolhi o meu nicho, que é uma coisa que você recomenda, isso foi extremamente importante para mim, escolher um nicho de pessoas para me atender. E quando eu escolhi, comecei a falar sobre as dores daquelas pessoas, e as Que pessoas eram as começaram a suas me dores? seguir, que eram as dores que eu tinha vivido, né? Eram as minhas dores, assim, era o processo que eu havia passado. Então, ficou fácil para mim falar sobre isso, né? E comecei a falar de coisas que realmente eu vivi, né? Vivi que era para mim uma dor. E as pessoas começaram a me seguir, né? E bem no início, assim, foi bem no início mesmo. Logo nas minhas primeiras postagens, uma pessoa me procurou querendo fazer, interessada no meu trabalho, querendo fazer terapia comigo. E aí eu agendei uma sessão gratuita com essa pessoa. Uma consultoria E gratuita, porque se a gente falar de sessão isso, gratuita, o pessoal acha que é terapia acho que é gratuita. Não é terapia. terapia gratuita. Exatamente, essa consultoria gratuita. E eu segui o script lá, né? Sigo até hoje esse script que você disponibilizou lá no curso pra gente, onde a gente faz aquelas perguntas, né, que são perguntas chaves também para a pessoa se dar conta do problema dela e a gente saber também onde é que a gente está entrando, né? Para a pessoa conhecer, porque o meu trabalho hoje é 100% online, sempre foi, né? Mas eu vejo que tem que transmitir essa segurança. Eu acho que aquele script meio que proporciona isso. A pessoa se sente segura ali quando a gente está fazendo aquelas perguntas, né? Procurando saber um pouco mais da vida dela. E aí eu consegui fechar minha primeira cliente, assim, na primeira pessoa que eu atendi. Que maravilha. Primeira pessoa que Primeira me procurou. consultoria. Quanto é É. que você cobrou nesse primeiro cliente, você lembra? Nossa, foi muito pouco, assim. Eu não tenho lembrança, mas eu acho que eu comecei, assim, eu sempre vendi pacotes de 10 sessões. Eu nunca vendi uma sessão aleatória. Então, era algo em torno de uns 1.250, o programa inteiro, assim, as 10 10 sessões, sessões. 1.250, que não é tão baixo para quem está começando, porque tem pessoas, eu recomendo sempre fazer 150, né? A sessão, quando você está começando, já ganhou segurança, 1.500. Mas poucos são os que conseguem fazer esse valor. Então, tem gente que É, começa com R$ 800 o pacote, com R$ 1.000, geralmente é menos de 1.000. Então, você já começou com 1.250, já foi
Já foi legal, já foi bom. Eu não tinha muita noção de quanto cobrava uma terapia, para começar assim, né? Assim, então, assim, eu fiquei na dúvida, ai, quanto é que tá custando a terapia? Não sei. Vou cobrar assim, foi meio que surpresa, né? Que eu não achei que essa pessoa ia me procurar tão rápido. Meio que eu não tinha se planejado ainda, né? Quanto que eu ia cobrar. Foi meio que assim, de supetão, cobrar 1.250 nas 10 sessões. Aí foi. Essa pessoa me indicou para outra amiga dela, e a outra amiga começou a fazer comigo também. E aí foi indo, né? O meu trabalho foi evoluindo, eu fui ganhando confiança naquilo que eu estava fazendo, porque eu estava trazendo resultado para o outro, né? A outra pessoa estava gostando do meu trabalho. Eu acho que no início, assim, a primeira pessoa que a gente atende, a gente sente um pouco de insegurança, né? Mas quando a Normal. gente vê os resultados que a FT traz, que, assim, querendo ou não, ela realmente traz, aí a gente consegue se sentir mais seguro e saber que a gente está no caminho certo, né?